Besiata Dishmaya, vamos começar com uma introdução. A Gemara em Rosh Hashanah, Hai Amud Aleph, traz em nome de Rabi Meir o seguinte: duas pessoas, comparação de duas pessoas, uma delas, as duas, Lo Alenu ve Lo Alechem, elas adoeceram e ficaram doentes. A mesma doença, uma doença perigosa, vamos dizer, nas últimas, os dois, Reuven e Shimon, exemplo. Outro exemplo, outra comparação, traz a Gemara em Rosh Hashanah, Vechem Shnaim Shalu Lagardom Bedinam Shaveh, duas pessoas que foram penalizadas com pena de morte, estão os dois, vão ser executados guilhotina, exemplo, Reuven e Shimon. Só que acontece que Ze Yarad, Ze Lo Yarad, Ze Nitzal, Ze Lo Nitzal, Baruch Hashem se curou, ou se salvou, e o outro, tristemente, Hashem Ishmor, não se curou, ou foi executado. Pergunta a Gemara, tudo isso em nome de Rabi Meir. Me pene mais Ze Yarad, Ze Lo Yarad, Ze Nitzal, Ze Lo Nitzal, porque se curou, ou se salvou, e o outro não. Responde, Zeit Palel venana, Zeit Palel velonana. Rezou e foi atendido, o outro rezou e não foi atendido. Pergunta, por que foi atendido e o outro não? Se os dois rezaram. Diz a Gemara, Zeit Palel Tefilah Shelema venana. Rezou uma reza completa e foi atendido, e o outro não rezou de uma forma completa e automaticamente não foi atendido. Explica Rashi, comentarista da Gemara, diz Tefilah Shelema, que significa rezou uma tefilah completa e outro não. Fala Rashi, Itkaven, a kavaná de a intenção, a concentração de foi maior do que o outro. Essa aqui é a Gemara, já citamos ela uma vez em nosso shiurim, mas essa Gemara se encontra em Rosh Hashanah, Hai Amud Aleph. Morai verabotai, aqui tem uma pergunta, eu vi isso em nome do Rav Biderman Shlita, mas ele traz isso em nome do Rav Eliyahu Lapian Zechat Livracha. É uma pergunta aparentemente simples, nítida, e por que não perguntei isso? Uma pergunta impressionante. Qual a pergunta? O que acontece? Os dois fizeram a mesma tefilá, o mesmo exemplo, o mesmo perek de Teilim. Só que a diferença é que fez kavaná mais completa e outro. Diz o Rav Eliyahu Lapian Zechat Livracha. Qual foi a tefilá daquele que não foi tão como aquele, que tristemente ele partiu, ou tristemente ele foi executado? Não foi sem kavaná? Como é que alguém, numa situação como essa, que está decretado pena de morte, a guilhotina, o Lo Alenu está nas últimas e tem condições de rezar, como é que pode se entender que ele faz uma tefilá sem kavaná, sem intenção? Geralmente quando a gente fala uma tefilá sem kavaná, o que é? Falem vocês. Pensando em outra coisa. Viajou em outro lugar, outro país, outro assunto, o que for. Mas Ribono Shel Olam, foi decretado. Qual é tua tefilá? Qual é teu perek? Estou falando a pergunta. Sim, mas... Qual é teu perek de Teilim? Você não chorou? Você não gritou para Hashem? Provavelmente sim. E a Gemara fala, não foi Shelema. Quem? Ele não acreditou que pode acontecer. Um acreditou que Hashem pode tudo e o outro não. Então, o Rav Eliyahu Lapian, Zechat Livracha, traz a resposta como o Moré aqui está nos dizendo. A diferença foi, é só para mim explicar, certeza que ele rezou o mesmo perek Teilim, com kavaná, chorando em querer se salvar. Só que o outro também fez isso, só que a diferença é que acreditou na força da sua tefilá e o outro não acreditou. Chorou, gritou, mas
Será? Com uma pulga atrás da orelha dizendo, já desisti, eu estou fazendo o protocolo de rezar, sim, de confissão, que vocês queiram que se falem, mas não acreditou até onde é a força de uma tefilá, de uma reza. O que se salvou, o que se curou, porque ele acreditou. Eu vou rezar, eu acredito na força dessa tefilá. Então aqui nós estamos vendo como faz toda a diferença para a vida da pessoa acreditar quando ele entra e faz tefilá. Então é muito importante nós desenvolvermos esse ponto de força da tefilá, da reza. Então lógico, eu separei aqui em duas partes. A primeira, Baruch Hashem, o Yehudi acorda, ele faz Shachrit, ele faz Minchá, ele faz Arvit. 3 rezas por dia. Então ele tem que valorizar o presente. Realmente, se alguém ganha um Sidur de presente, ele valoriza ou não? Então vai depender. Mais um Sidur. Ou, Ribono Shel Olam, olha o texto, olha o Sidur. É um presente, é um tesouro. De fazer Tefilá, Baruch Hashem. Eu tenho aqui um shiur sobre isso, quem falou, o Rav Pinko Zechzeh Libraha, onde ele desenhou, trouxe aqui como exemplo a força do Sidur, de uma tefilá, quando eu faço Shachrit, quando eu faço Minchá, quando eu faço Arvit. Então nós sabemos que quem decretou Shachrit, Avraham Avinu, Minchá, Yitzhak, Arvit, Yaakov. Ele traz aqui, não é Stam decretou e acabou. Ele traz aqui um exemplo de um foguete ou um avião. O que não falta lá são botões, né? Milhões de botões, sei lá, na verdade, trilhões. Então tem lá o piloto, o astronauta, está lá no foguete, e o foguete vai levantar voo, vai para o espaço. Será que ele pode dizer e pensar, a minha função, eu que estou erguendo, voando com foguete, sou eu? Tipo, ele diz, bom, nem parte, sou eu que estou guiando, eu que estou... Então chega o Rapinco e fala, para aí. Você sabe que isso aqui tem um motor, não é verdade? Então vai dar que precisa de gasolina, colminei. Mas tem um motor. Quem criou esse motor foi engenheiros. Certo? Que cabeça, que tecnologia impressionante. Então eles possibilitaram que Baruch Hashem você consiga com esses botões dar sequência, dar utilidade a todo esse motor. E aí Bezrat Hashem vai para o espaço. Fala o Rav, a pessoa acorda de manhã, ela abre o Sidur, começa a rezar. Ele tem que entender a força da reza, que mexe mundo, que mexe decretos. Mas será que sou eu, sozinho, eu que estou fazendo isso? Eu sou o piloto, eu que estou mexendo, levantando o voo? Então o Rav diz, você sabe que quem decretou essa tefilá foi, por exemplo, o Shachrit de Avraham Avinu. Eles não só que decretaram, Anachnu mishtamshim bakoach shehu imtzi avurenu. Nós também estamos usando, não só que decretaram e foram embora, eles colocaram também a força da tefilá. Quer dizer, o motor está aí. Quando eu faço o Shachrit, eu estou usando também a força de Avraham Avinu. Ou seja, meu foguete está chegando direto no trono divino de Hashem. Isso pode ser também com Minchá, isso pode ser também com Yaakov. Chega direto ao que se acabou, ao trono divino de Hashem, porque quando eu rezo essas tefilot, Avraham Avinu está comigo, Yitzhak Avinu está comigo, e Yaakov Avinu está comigo. Você entende que quando esses avot, Akedoshim, rezam, na verdade Hashem,
Então saiba, se você está rezando também a mesma tefilá que eles decretaram, você também tem essa força. Bonito, né? E aí ele dá mais um passo. Teilim, os salmos. Tem aqui, por exemplo, a Gemara em Yevamot Tzadik Zayin Amud Aleph, que fala o seguinte: Kol tamid chacham sheomrim devar shmoa mipiv ba'olam hazeh, siftotav dovevot bakever. Você traz um dito, uma coisa que foi falada por esse tamid chacham, os lábios no kever, no túmulo, se mexem, como se realmente eles estão falando também o que você está dizendo isso agora. Quem escreveu os Salmos Teilim? David HaMelech. Então Rav diz, quando eu falo um pé de Teilim, quem está falando comigo? O Shir HaMa'alot, quem está falando comigo? Eu lembro disso, nós falamos agora 2 Shir HaMa'alot. Shir HaMa'alot direto, pela situação. Alguém pensou que David HaMelech está comigo? Está falando comigo, David HaMelech? Está mexendo os lábios? É muito importante. Isso desenvolve a força da tefilá, do Teilim. Sidur. Nós temos o texto do Sidur. Foi decretado por quem? A Sheikh Zagedollah. Quem era a Sheikh Zagedollah? Haggai, Zechariah, Malachim, Mordechai, Zerubbabel, Ezra, Sofer, Daniel, Hainem, Mishael, Azariah. Quem são? Sanedrin. E que nível eles têm? Gigantesco. Eu faço essa tefilá. Eles estão comigo. Eles decretaram esse Nusach, esse texto, que engloba tudo. E eu estou dizendo, eles estão comigo. Então eu posso dizer assim, Boreolam, você não tem um mérito, eles têm. Então não vem dizer que não tem força a tua tefilá. Tem. Eu quero dizer que por você, Yehudi é Kadosh também. Mas se te passa um pensamento de Yetzirah, dizer que você não vale nada, que é um pensamento de Yetzirah, porque vale muito, Kadosh, então você tem força e eles estão com você. Fala o Rav Pincus o seguinte: se nós já estamos entendendo da força que tem uma reza, vamos agora pegar um exemplo. Ele traz aqui um exemplo de lava-roupas. Às vezes tem problema, dá um piripaque no lava-roupa. Eu, esperto, vejo que não funciona. Bom, o que eu faço? Eu penso, será que eu vou desmontar esse lava-roupa? Ainda não chamo o técnico. Eu sozinho penso em arrumar. Eu vou desmontar. Eu observo, sim, o que eu desmonto, os parafusos, as correntes, afilo o motor, tudo. Começo a desmontar. O que eu faço? Eu limpo, passo a escovinha, dou uma sopradinha aqui. E agora eu monto outra vez. Só que eu percebo que na hora que eu montei, eu vejo que deixei de lado uns 5 parafusos, sei lá o que, uma correntinha aqui de lado. Mas ficou bonitinho, ficou igual. Aparentemente eu tiro uma foto, está igual, antes e depois. Mas o que me importa esses pregos, essa correntinha aqui? Deixa fora, o importante é que está igual, entre aspas. Eu ligo, não funciona. Aí paro de ser teimoso, eu chamo um técnico. Chega o técnico, ele observa, ele tenta arrumar, mas ele vê de lado X pregos, está faltando aqui, essa corrente aqui. Ele pergunta, o que está fazendo aqui? Falei, não, eu explico para ele, eu desmontei, montei, e acho que não é tão importante isso aqui. Chega o técnico, olha para minha cara e fala, Tama, acho que falta um prego na tua... um parafuso na tua cabeça. Fala o Rav assim, o técnico chega e fala o seguinte, não tem pregos, parafusos, correntes a mais. Cada parafuso tem sua finalidade. Se falta um parafuso, não é completo, é incompleto. Não atinge a finalidade. Não executa muitas vezes. Pachut. Então fala que o Rav Pincus, o Sidur é como se fosse uma máquina aqui de lavar roupas. Ele está dizendo que tudo tem sua finalidade. Então o Rav fala, a tefilá, que nós fazemos tefilá, é milá miuteret. Se ela tem tanta força, eu tenho que acreditar que não existe uma palavra a mais nem a menos, não existe. Kol milá yesh la tafkid.
Cada palavra tem seu porquê de estar lá e sua função. Kol pasuk yesh lo koach miuchad. Todo pasuk da tefilá, na nossa reza, da Amidah, do Pesukei Zimbra, da Tachanun, tem porquê. Tem sua finalidade. E se uma pessoa não fala, tira isso, tira aquilo, você está deixando de quê? De trazer a sua função. Pula isso aí, pula. Ou chega tarde, o que acontece? Não falou. Não, acontece. Acontece, você não chega ao que tem que fazer. Que nem ele continua dizendo, tem vários tipos, você lê as instruções do lava-roupa, como que é, devagar, os programas devagar, água quente, rápido, forte. Se você não respeita isso aqui, se dá desperto, não lava roupa. Certo? Então aqui também, então isso tudo bem, mas não é lechatchila. Alguém vive não lechatchila, alguém gosta de viver bediavad, alguém gosta de viver, como fala bediavad? De uma forma secundária. Não, eu gosto de viver de uma forma ideal. A tefilá exatamente tem que ser assim. Então, Rav fala, o que tem agora? Manda falar morida Geshem, por exemplo. Deixa eu falar morida tal. Depois manda pedir chuva, deixa eu pedir orvalho. Eu pulei agora que é Rosh Chodesh, já levei a avó, né? O que tem? Pulou, volta. Que agora, porque pulou essa parte da reza, tem que voltar. Dá na mesma. Não dá na mesma. É um parafuso que você não colocou, não devolveu lá. Não vai atingir a influência que Hashem decretou na reza para trazer a abundância no mundo, as berachot. Sem falar se a pessoa pula, engole, não pronuncia da forma correta, tal. Mas aqui estamos falando o que dar força, você demonstrar força a uma reza, não é só também, no caso como a gente trouxe na introdução, de valorizar e dar importância da força da reza, é também você demonstrar no dia a dia como você reza. Não adianta falar é forte a tefilá e você não demonstra da forma que você reza. Sim? No Sidur. Mas a gente já falou isso, Abraham vai contar com você. Então o Rav conclui o shiur dele o seguinte: Yeshá no Sidur miuchad im Borei Olam. Nós temos um acordo, um combinado com Hashem. E Baruch Hashem nos deu o contrato chamado o Sidur de Tefilá. Borei Olam fala para nós: Homnam akol mimeni. Saiba que tudo é de mim, tudo sai de mim. Aval akol talui bachem. Mas tudo depende de vocês. Minha parte, fala Hashem, é me preocupar. Lidog lachem, me preocupar com me preocupar com vocês. Velatet lachem erkot tzachim, me dá para vocês todas as suas necessidades. E a parte de vocês é tefilá, rezem. A tefilá é o meio de guardar, de cumprir o contrato que nós temos com Hashem. Você está dizendo que a tefilá tem força? Ok, então reze da forma certa. Isso estamos falando em relação ao Sidur. Agora vamos falar de também tefilot particulares. Rabotai, aqui tem uma coisa, também um detalhe que se acho que eu não iria preparar o shiur, não ia me passar, nunca prestei atenção nesse ponto, talvez vocês sim. Tem um shiur aqui do Rav Asher Druk Shlita, que é o seguinte. Nós estamos falando da força da tefilá. Vamos trazer um exemplo impressionante e sabido que a Torá traz, Bereshit Chavtet Yudzain, Ve'ane Leah Rakot. Os olhos de Leah sempre estavam tenros. Boa, Moreia Sansan se tirou, mas tudo bem. Então, e ela não tinha as pálpebras porque chorava muito. Ela chorava à toa? Não. O que falou Chachamim Bereshit Rabbah? Certo? Já vou explicar. Fala, olha aqui, Kashai Atfilah Shebitlat HaGezerah. Ela chorava muito, certo? E fala aqui o Bereshit Rabbah,
conclusão da sua reza, o que ela conseguiu, já vamos explicar, que Kashay Atfilah é tão hazak, tão forte a Tfilah, que anula decreto. Na Tfilah tem força de anular decretos. Agora vamos explicar como Leá anulou um decreto conhecido por nós, que foi decretado no Shamaim, que Rachel, a menor, iria casar com Yaakov e Leá com quem? Com Esav. 2 filhos de Yitzhak, 2 filhas de Lavan, maior para o maior, menor para o menor. Leá sabia disso e não era brincadeira, não é que as pessoas estão falando. Isso é que será Shamaim. A princípio alguém ouve uma voz divina do Shamaim, o que a gente fala? Joga as toalhas já, acabou. Leá não. Rezou e rezou e rezou. E muito, como eu falei, até tal ponto que os cílios, paus, tchau. Ela conseguiu anular que será. Conseguiu casar com Yaakov, no final das contas, antes de Rachel. Trouxe quantas tribos? Das 12? 6. E foi enterrada com Yaakov. Pergunta aqui o Rav Asher Druk, pergunta linda, eu acho fantástica. Ele diz, está escrito no Teilim, Kuf Memhe Yutet, o seguinte: Retzon Yereav Yaseh, Vechavata Mishma Veyoshia. Boreolam, ele atende à vontade das pessoas justas. Retzon Yereav Yaseh. E lógico das tefilot. Se ele é tzadik, tem força, tzadik gozer, Hashem mekayem, sim? Tzadik também tem força de anular os decretos, mas não só como sua tefilá, também Retzon Yereav. O que é Retzon Yereav? Vontade desse tzadik, sim? Boreolam cumpre, e as vontades são puras. Pashut, se ele é tzadik, justo. Vamos dar mais um passo. Yaakov Avinu Bechira Avot. Falam Chachamim, Yaakov Avinu era o escolhido dos patriarcas, um avô como Abraham Avinu, um pai como Yitzhak, e Yaakov soube, Baruch Hashem, se elevar. E a fisionomia dele está no trono divino, de Mutocha, o Kabe, que se Kavot. Ele queria casar com quem? Com Rachel. Na verdade, רצה להתחתן עם רחל, olhem lá para achar. Yafé. Como é que pode ser que Lavan conseguiu enganá-lo? Trocar Leá por Rachel. Quem manda no mundo? Lavan ou Hashem? Boreolam. Lavan não dizia nada. Tudo Hashem permitiu e Hashem que fez isso. Na verdade? Tem dúvida? Não. Então, foi Hashem. Ribono shel olam. Retzon Yereav Yaseh. Vontade divina cumpre a vontade do tzadik. A vontade do tzadik era casar com quem? Com Rachel. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Boa, o que aconteceu aqui? Boreolam ouviu a tefilá de quem? De Leá. Fala o Rav Asher Druk aqui uma coisa bonita. Nachon, que Yaakov era Bechira Avot, Nezer Abriá. Yaakov trouxe todos os filhos tzadikim. Vevadai mitchashim bashamayim, a vontade de Yaakov. Mas teve uma tzadeket chamada Leá, que as páginas do Sidur dela estavam totalmente molhadas, úmidas, com suas lágrimas. O Teilim dela, provavelmente como estava, o Teilim de Leá, completamente molhado. E essas lágrimas venceram a vontade de outro tzadik chamado Yaakov. Daqui nós vemos que uma tefilá, Rabotai, não ela só é forte porque anula o decreto, e se também, os outros metem lá, anulou o decreto que ela não casou com Esav, e se também ela conseguiu estar acima de uma vontade de um tzadik, certo? E casar com Yaakov. Quer dizer, não só surmerá, ela conseguiu o vasetov. Ela não só saiu do ruim, conseguiu fazer, eu vou casar com Yaakov. Poderia ser ela Hatzai pela metade, vai, tá bom, você não vai casar com Esav. Vamos te conseguir outro shidur. Não, casou com Yaakov. Ah! Bonito ou não bonito? E a fé, né?
Agora eu vou trazer o que o Rav diz, o Rav Ashedruk diz, Tefilá meviakol. Se ela tem força, traz tudo. Primeiro, vai, um dos símbolos maiores que nós queremos você vai para o Raham, o que você pede para ele? Yalá, veneno, Parnassá, pachut, parnassá, sustento. Pedimos depois, briut, refuá. Mas primeiro da lista qual é? Parnassá. A tefilá, se ela traz tudo, ela está falando, vai que traz parnassá. E olhem até onde traz a parnassá. Olha até onde traz o sustento. Traz aqui Hazal, traz o Midrash, Hazal Ombrim, que Shealá Moshe Rabbeinu Lamarom, uma das vezes que Moshe Rabbeinu subiu, trazer a Torá, falou a Kadosh Baruch Hu para ele, mostrou para Moshe Rabbeinu, eu vou te ensinar um pouquinho da minha conduta. E olhem só o que Hashem escolheu para mostrar um pouquinho da conduta para Moshe Rabbeinu. O que? Beshá shani roe bnei adam shem baim lo Torah. Hashem fala, quando eu vejo uma pessoa que ela não tem Torá, velo maasim tovim, e não tem bons atos, só que vem bochim umitchanenim lefanam, eles choram e imploram, boa, me rezam, fazem teilim, ou na tefilá, ou pedem com a linguagem deles particulares, choram. O que eu faço? Fala Hashem, eu dou para eles o sustento. Morav Rabotai, o que nós iríamos falar? Essa pessoa não tem um mérito, 0,0. Lot zechut Torah, lot zechut maasim tovim. O que ele tem? Uma coisa, koach hatfilah, a força da tefilá. Assim faz o Midrash, ve'em bochim tamim lefanai, em izku lefanasá. É lei, como a gente falou no shiur anterior. Boreolam criou isso aqui. Sem Heshbonot. É a lei, natureza entre aspas. Hashem criou. Você faz tefilá, eu atendo, eu te dou parnassá. Olha a força. Aleph, parnassá. Bet, vamos para Briut e Arichut Yamim. Agora é saúde e vida longa. Traz o Zohar. Zohar HaKadosh traz. Conta uma história. Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, ele com um grupo de Tanaim, de gigantes, foram visitar Rabi Yosef Mipekiim, que estava muito doente. Eles chegaram até a porta da casa, encontraram a filha de Rabi Yossi e falou para eles, olha, vocês a entrada não tem condições de vocês entrarem, porque o pai dela se encontra gossês, moribundo. Não tem condições. Então, proibida a entrada. Rabi Elazar, diz o Zohar, ele ficou atrás da porta e ele ouviu que quem estava com Rabi Yossi era o filho já estava lá dentro, e ele ouviu que o filho se encontrava do lado da cama do pai e começou a fazer uma tefilá aos prantos, chorando, dizendo o seguinte, Ribono shel Olam, você escreveu na tua Torá, Lo tikach haem al banim, na mitzvah de Shiloh HaKen, mandar a mãe pássaro e pegar os ovos. Então ele trouxe isso para cá. O quê? Você escreveu que não pode pegar a mãe sim albanim sobre na presença dos filhos. Albanim. Ima, ele falou assim, Ima dele, que vale lano. Eles já eram órfãos de mãe. Ela já faleceu. Abba, que está aqui por enquanto, Meshameshanu efogam keima. Ele também tem a função de mãe. Como é que você pode pegar ele também, o pai, e nos deixar nós crianças sozinhos, órfãos, total? Você falou, Lotikacha emalbanim. Como é que pode ser? Chorando, ouvi isso Rabi Elazar, o choro do garoto. Aí ele falou, Bischut filazor Rabi Yosef Yavri. Pelo mérito dessa reza, Rabi Yosef vai se curar. E realmente, não passou muito tempo, ele levantou e ficou saudável. Aí Rabi Yosef falou, saibam, Deulachem, quando eu estava já na Yeshiva lá no mundo, no outro mundo, quando meu filho rezou, ele mexeu, isso já não entendo o que é, 300,000 kisot, ele mexeu
300.000 cadeiras e veosifu li 22 shenot chaim. E me acrescentaram, me presentearam mais 22 anos de vida. Então nós estamos vendo aqui a força da tefilá, de um Yeled, de uma criança. O Rav Druk diz que Sharedim lo ninalu, portões todos se fecharam, tristemente estamos na diáspora, mas um portão não se fechou, o das lágrimas não se fecharam. Sharedim maot leolam nisharim ptuchim, sempre eles estão abertos. Então é muito importante despertar lágrimas, realmente lágrimas, é muito importante. Kal Kadosh, aí ele trouxe uma história verídica do Rav Asher Druk Shlita que ele presenciou. A história é a seguinte: num grupo de meninas bem pequenininhas, muito pequenas, estavam brincando lá em Eretz Israel, em um miklat, num mahzan, lá embaixo do prédio tem bunker, mahzan, como que pode ser? Um depósito. E como são essas portas lá? São pesadas, de metal. Então essas crianças estavam brincando e lo alenu velo alechem, se fechou esse tipo de porta nos dedos de uma criancinha. Shema Israel, a dor. Mamash destruiu a mão dessa criancinha. Imediatamente levaram ela para Hadassah Ein Keren, o hospital. E lá os doutores viram rapidinho que ela precisa urgentemente de uma operação, uma cirurgia, para salvar os dedos, lo aleno, senão tinham que amputar, lo aleno. Só que tinha um grande problema, que todos os ossos estavam destruídos, esmagados, se não virar pó, destruídos. E realmente era muito difícil. Já os doutores adiantavam para os pais que 90% Hashem Yishmor, o pior. Só que não podiam mexer a mão. Por quê? Porque a mão estava muito inchada. Estava muito inchada, então não tinham condições de operar. E não só isso. Então falaram, bom, vocês vão ficar aqui no hospital, vocês podem ir para casa. Deu algumas pomadas, algum tipo de... para quando vocês entenderem que desinchar, volta. Só que, disso falaram, a gente pode fazer essa cirurgia aqui, tentar. Só que tem um hospital chamado Alim, que lá tem tipulim fisioterapêutico especial nesse hospital, principalmente também para criança, e vale a pena talvez tentar lá. Só que também tinha um problema, sabe? Acontece todos os problemas na hora, que não tem, precisa de marcar fila, não dá. E realmente Hashem Yishmor, a fila era grande. Então, coitados dos pais, mão inchada. Acabaram de ouvir que 90%. E, tá bom, outro hospital, fila gigantesca, Manasseh. Passou uma semana, nada, o negócio não vai para frente. Chegou a mãe, levantou de manhã e falou para o marido, eu vou para Miron, para Rabbi Shimon Bar Yochai. Ela foi para Miron, rezou para Rabbi Shimon Bar Yochai Rabotai, 3 horas de tefilot, sem interrupção, 3 horas de choro, mamãe chorando. Ela voltou para casa à tardezinha. Quando ela abre a porta, ela teve uma cena que quase ela desmaia. Quando ela viu, quase ela desmaia. O que aconteceu? Ela vê a criança dela, essa que tem esse problema na mão, que estava segurando uma mamadeira, justamente com a mão dobrada os dedos, a mamadeira, bebendo a mamadeira, o suco, o leite de uma boa na cama. Ela olhou e começou a gritar, Nes, Nes, milagre, milagre. O prédio inteiro se assustou com esse grito, desceu, vê o que aconteceu, Hashem Yishmor.
Aí chamaram o marido e realmente viram um nes, um milagre, que o quê? Ela estava segurando de uma forma simples, com todos os dedos, a mamadeira. Semana inteira, sem mão, agora de repente, você shalom, está perfeita. Só que não terminou por aí. No dia seguinte, quem liga? O hospital Alin, lá, Bet Holim Alin, que Minashamayim se abriu uma vaga. Lógico, ela foi correndo com a filha. Chegou o doutor, aqui atrás, que quando ele viu, não viu nada, mas ele falou, olhou a mão, mandou deixar aí, em cima, dentro de um pote com água gelada, e pediu para a mãe todas Silumim, todas as radiografias. Ele olha a radiografia, fica olhando, e silêncio, sabe, silêncio. Aí ele olha de uma forma bem sutil, entre aspas, para a mãe e fala, desculpa, a senhora acha que eu posso perder o tempo? O meu e o seu? Se abriu uma vaga, para quem? Tem gente na fila, pessoas com necessidades muito maior do que sua filha, e ainda a senhora me traz radiografias de outra criança? Falando de uma forma séria. Zoloi Aldashi Yoshevet Kan, não é essa menina que está aqui. Então, por favor, retire-se. A Ima ficou tão chocada, tão ofendida, começou a chorar. Adonia Rofé, eu não enganei o senhor. Essa é a menina, olha aqui no exame o nome, o RG, é essa. Certo? O Rofé ficou pasmo. Só fosse levar, não precisou cirurgia e nem fisioterapia. Continua o Rav Druk dizendo, ele ouviu essa história. Só que, sabe, a história, livro, mas era da shkuná dele, do bairro dele. Esse casal, depois de alguns meses, teve um filho. Então, ele tem uma filha que é da mesma kitá dessa menina, da mesma classe dessa menina. E a esposa do Rav Druk chamou a menina para ficar na casa dele e ajudar a que deu a luz. O Rav Druk viu que a menina estava aí. Então ele queria realmente, pediu para, você pode mostrar a mão? Aquela. Aí a menina, o que ela fez? Mostrou as duas mãos. Aí o Rav Druk falou, qual foi a mão que machucou? Aí falou, Rav, eu não sei se é essa, se é essa, se... Ela esqueceu. Fala o Rav Druk, 90% nechut. 90% que não ia dar certo. Nituach, operação, tipulim, fisioterapia. En tikvah, o que é en tikvah? Sem esperança. Aval tem o quê? Yesh tefilá. Tem reza. O bishut tefilá não sobrou absolutamente nada nessa menina. Rabotai, é lindo o shiur, é lindo os hidushim, mas será que eu estou nesse nível? Eu vou trazer aqui uma avaliação. Já estou aqui, e o que eu vou falar, eu falo isso para mim, eu falo isso para todos nós, mas vamos nos colocar numa situação, o que está escrito aqui, tá? Lo alenu e lo alechem. A Gemara em Berachot Yud Amud Bet, traz, tá no Rabanan. Estudaram nossos sábios que 6 coisas fez Hizkiyahu HaMelech Tzadik. Hizkiyahu HaMelech Tzadik. Ele fez 6 coisas. E uma delas, Ganaz Sefer HaRefuot Veodulo. Ele, Ganaz, ou escondeu, ou guardou, ou genizá, ou sumiu com um livro de curas. Veodulo Chachamim. E sábios concordaram com o que ele fez. Explica Rashi que deixe Bakshur Hamim. Por que ele fez isso? Para que as pessoas peçam misericórdia direto à fonte, Hashem. Preste atenção, Rabotai. Eu vou agora avaliar o nível que eu me encontro. Havan etai leatzmenu. Fala aqui o Rav o seguinte. Vamos, o Rav Ochila.
Vamos, na verdade, não é, ele traz em nome do Rav Mordechai Druk. Vamos imaginar uma criança, lo aleno velo alechem, longe de todos nós, que ela está, meus pais, ela está internada na UTI, entubada, acabou. Minutos. Hashem Yishmor. Hashem Yishmor. O Bnei Mishpachá estão ao redor, rezando, chorando. De repente um deles lembra, uau, Hizkiyahu Melech, ele tem um livro de cura. E está tudo lá, está contido lá. Então eu vou rápido. Ele vai rápido na casa de Hizkiyahu Melech. Bate a porta. Secretário, eu preciso falar urgente com Hizkiyahu Melech. Conseguiu proteção, deixaram entrar. Aí eles choram perante Hizkiyahu Melech, explicando a situação, chorando. Hizkiyahu Melech, Pikuach Nefesh, perigo de vida. Ana terachem alenu, tenha misericórdia. Hatzilu, nos salve. De repente, Hizkiyahu Melech olham com uma cara séria, Ani Mistaer, eu lamento, estou chorando junto com vocês, mas o Sefer Refuot Sheli Kvar Ganazti Mizman, o livro das curas já está guardado. E eu não pretendo tirá-lo. Rabotai, Bnei Mishpachá, quando ouve isso, veneno, não acreditam que estão ouvindo do Melech Hizkiyahu, Tzadik? Tzadik? Pikuach Nefesh, Rachmanut. Tsarli. Assim ele responde, Zó bediuk hasiva, esse foi o motivo que eu guardei o Sefer. Entrem no Bet Knesset, na sinagoga, pegam um livro de Teilim, chorem, gritem perante Hashem, que Bezrat Hashem ele tenha misericórdia e salve a vida do filho de vocês. Kal Kadosh, onde eu me encontro nessa? Que nível eu estou? Veneno. Pergunta o Rav Mordechai Druk Zatzal. Hizkiyahu Melech, é a pergunta que todos nós temos. Que nível eu estou? Olha só, hein? Pergunta o Rav Druk, Alava Shalom. Hizkiyahu Melech, Bekalut, ele podia salvar a vida desse menino. Pega o livro. Olha, eu tenho medo, ele faz assim. Como podemos chamar com esse comportamento Hizkiyahu Melech? Haim enhu lichorá rotzeach? Não é um assassino? Está escrito isso aqui, tá? Ribono shel olam, salva, rotzeach, Shem Yishmor. Olha a conclusão, Rabotai, que bomba. Ela mikan. O que a gente aprende de tudo isso aqui? E Chachamim concordaram com ele. Nós estamos, concordaram. Fala aqui, conclusão. Daqui nós vemos. Quando eu posso fazer a perguntas e dizer talvez ele é um assassino, se comportar dessa forma? Quando eu tenho uma dúvida na tefilá. Aval a tefilá, a reza, não tenho dúvida. É uma tzalá do que? Batuach. 100% של הצלחה. Estamos falando da força da tefilá, então que dúvida você tem? É 100% que funciona a tefilá. Se tivesse uma dúvida, ele não ia esconder o livro de Refuá. Se tivesse um safek. Conclusão, que uma tefilá, ela é 100% atzalá. 100% o quê? Salvação. Kama chaval שאנו מנותקים מתחושה זו. Então, como é triste que eu e Yosef sentimos isso ou não? Que é 100% quando eu rezo, se é força de verdade. Não é tão bonito. Ele é mais. Vou terminar aqui com um hidush, com um hidush muito, muito bonito, certo? Quer dizer, Sefer Refuot Nignaz, que ele traz bonita essa frase, a tefilá refuá yechidá shenoteh lanu.
A reza é o 100% que nos sobrou. ואם מסוגל לשנות ולהצליח ב-100%. A tefilá funciona 100%. Agora, gostaria de trazer para vocês uma coisa linda que eu vi, me chamou muita atenção. E aí a gente termina o shiur. Querem ouvir? Pode ser? Jacob, posso falar? Tá. Vamos lá. Rabotai, impressionante. A história diz, o Rosh Yeshiva Porat Yosef, Zechutei Yagan Lenu, Rabi Yehuda Tzadka, Zechet Libraha. Ele era jovem, ficou muito doente, chegou mamash na porta. O Be'emtza Laila, e no meio da noite foi levado às pressas para o UTI, mas Baruch Hashem, Sham Yatzah Mikilal Sakana, depois de algum tempo, de algumas horas, ele saiu de perigo. De manhã, Baruch Hashem, quando ele está melhor, depois da Tefilá de Vatikim, de manhã, aparece uma visita de um grande Mekubal, Rav Efraim Cohen Zatzal, pai do Ham Shalom Cohen, Alav Shalom. O pai, Rav Efraim Cohen Zatzal, Mekubal, veio visitar o Rav Yehuda Tzadka. Só que a família se impressionou. Como ele sabia que ele adoeceu e veio no hospital na noite, foi no meio da madrugada. Quem contou para o Rav Efraim Cohen Zatzal que o Rav Yehuda Tzadka estava mal? Quem contou? Na época, estou falando essa história muito, 70 anos atrás, 80 anos atrás. Tipo, quem contou? Rabotai, presta atenção quem contou. O Rav Efraim Cohen Zatzal diz, Ashit Barer, o Ben Ishai apareceu no sonho para o Rav Efraim Cohen e falou o seguinte para ele, no sonho Ben Ishai, apareceu no sonho para o Rav Cohen Zatzal e falou assim, Abachur Rabi Yehuda Tzadka besakana, o Bachur Rabi Yehuda Tzadka se encontra em perigo, Kum kerai Hashem Elokecha, levanta e reza para Hashem. Não terminou por aí. O legado é bomba e com isso eu termino. Contaram essa história para o Magias de Leikut chamado Rabbi Nassan Weichsfogel. Bom, agora é difícil. Weichsfogel. Quando ele ouviu essa história, que na verdade o principal legado da história, ele falou o seguinte: o que nós aprendemos dessa história? Mikach mau godel koach hatefilá shel adam hai. Olhem a força de uma reza de uma pessoa viva. Por quê? Quem veio para ele no sonho? Ben Ishai. Ben Ishai sabia que ele estava doente. Desculpa, Ben Ishai, você está mais próximo de Hashem, então reza lá. Reza você. O que você vê aqui aparece no sonho de uma pessoa terrestre? Tá bom que eu não tzadik, mas Ben Ishai também era tzadik. שערי בן ישחי אשר היה למעלה בשמיים עם כל גדולתו העצומה, com toda a grandeza do Ben Ishai, ele precisava vir aqui no sonho para alguém rezar aqui? Chazu banai. Vamos observar Maukoach hatefilá shel adam chai ale adamot, a força da nossa tefilá aqui nesse mundo de uma pessoa viva. Então, Rabotai, boa noite.